Muito obrigado, ministro. Uma boa tarde a todos os presentes, meus amigos, todos nós interessados na educação. Um pouquinho ainda tonto do voo, acabei de descer do voo, então fica um pouquinho embaralhado, mas vou tratar do tema que o senhor pediu, da nova revolução industrial e nossa responsabilidade ética. Essa expressão nova revolução industrial surge como consequência do significativo avanço tecnológico experimentado nas últimas décadas. Ela desperta grande entusiasmo nos empreendedores e, sobretudo, nos microempresários. E, de fato, sob vários aspectos, o mundo em que vivemos hoje parece praticamente emanar da ficção científica, favorecendo novas relações de trabalho, novos modos de empreendimento. Se consideramos todo esse novo universo, maravilhas tecnológicas que se descortina à nossa vista e que parece mostrar uma inevitabilidade do progresso, é imperativo trazer a ética para a pauta da discussão. O maravilhamento, ainda que justificado, não deve ser ingênuo, sob risco de sermos engolfados pelos próprios instrumentos que criamos. Eu gostaria de me referir a uma entrevista de 1964 que a BBC realizou por ocasião da World Fair com Arthur Clarke. Não sei quantos já viram este magnífico depoimento. Posso perguntar quantos viram essa entrevista do Arthur Clarke de 1964? Bom, pelo visto é perto de zero. Então, eu recomendo, está disponível no YouTube, e perguntar ao Arthur Clarke como estaria o mundo daí a 50 anos. Ou seja, do ano passado, como estaria o mundo em 2014. Ele diz, bom, teremos uma sociedade tão intensamente conectada que o indivíduo poderá viver onde quiser, gerindo negócios em outros países. Realizar viagens para realizar reuniões não será necessário. Teremos encontros virtuais em que as pessoas verão e falarão com as outras em tempos reais. E essa grande revolução nas telecomunicações mudaria não apenas as formas de trabalho, mas os modos de estudo e até os relacionamentos íntimos. Ele diz, nossa escolha de amizades não estaria mais limitada à proximidade física. Se daria por efetiva afinidade intelectual, ainda que uma pessoa estivesse na América e outra na Ásia. Novos modelos de estudo surgiriam, possibilitando a educação à distância, de modo que, aí eu aproveito para agregar um ingrediente brasileiro, dessa cidade do Rio, alguém pudesse fazer um curso em Harvard. Tudo isso é previsto por Clarke, com grande entusiasmo, e ninguém fez nenhum esforço para perceber que isso se realizou. Uma das raríssimas previsões de futuro se realizou. Previsões de futuro, de qualquer profissão mântica que sejam, são tão realizáveis quanto profissões de meteorologia no sul do país. Ou seja, a chance é pequena. Então, tem uma coisa da formação de Arthur Clarke, que era engenheiro especializado em telecomunicações, e servindo ao exército britânico na Segunda Guerra, tinha elaborado um projeto de satélites geoestacionários que está na origem do GPS. Então ele era uma pessoa muito qualificada para isso, como vemos também na vasta obra de ficção científica que ele realizou, sobressaindo o 2001. Mas de qualquer forma é surpreendente a acuidade da previsão, o sucesso da previsão, o fato de todos nós somos filhos desse tipo de mundo que ele previu, que ele anteviu. Então as reuniões ocorrem via internet, relacionamentos sinceros ou não sinceros se dão online, à distância. Muitos indivíduos possuem empresas, microempresas, que eles gerem justamente por essa forma. A educação superior à distância foi oficializada pelo MEC desde o decreto 5.773 de 2006, então vivemos um admirável mundo novo, a partir de uma evolução notável nos instrumentais de educação. Quase todo o conhecimento do mundo se encontra na internet, disponível para quem quiser utilizá-lo, havendo uma diferença, sim, entre conhecimento confiável e não confiável, havendo uma diferença entre conhecimento pago e conhecimento gratuito, mas um conhecimento de qualidade gratuito é esmagadoramente superior ao conhecimento de qualidade paga. Quer dizer, é possível hoje adquirir um conhecimento nunca antes visto pela frequentação de sites gratuitos. Os sites ou as páginas pagas são uma minoria muito pequena quando nós vamos elencar a qualidade efetiva do material.
Tudo isso é uma gigantesca revolução que faz pensar não só em Gutenberg e na invenção da imprensa, mas eu diria mais na enciclopédia de Diderot, no século XVIII, contemporânea da enciclopédia britânica, só que numa escala muitíssimo maior, uma disponibilidade gigantesca e toda ela acessível ao toque. Ao contrário do que muitos de nós, aqueles pelo menos que não têm mais a felicidade de ter cabelos naturalmente escuros, vivemos no passado, em que precisávamos, para uma informação, procurar uma biblioteca, com toda a dificuldade grande de, às vezes, não ter acesso a um livro absolutamente crucial, decisivo, importante, com o qual sonhávamos à distância e que esperávamos que alguém nos trouxesse, quem sabe do estrangeiro, ou que fizéssemos uma viagem especificamente para ir a uma biblioteca vultosa em Paris, Londres ou Washington. Ao contrário disso, tudo isso está ao alcance. É claro que não existe, por outro lado, nenhum efeito colateral negativo na invenção da imprensa. E só governos autoritários podem se queixar da existência de livros, que aliás também se queixam da liberdade da internet. Poderíamos até dizer que o desmatamento causa um problema ecológico na impressão de papéis, mas o Brasil, por exemplo, tem 100% da sua produção de papel controlado ecologicamente. Não temos produção de papel que não seja de zona de reflorestamento. Na internet, nós mal começamos a nos dar conta dos seus efeitos colaterais e os problemas podem ser bem difíceis de mensurar. Isso está ligado talvez a um outro fato que eu gostaria de acrescentar ao texto que foi entregue para publicação, que é que quase todas as invenções que tivemos até poucas décadas atrás vinham atender uma demanda humana pré-existente. Andar depressa, fabricar coisas com menos dispêndio de energia, até mesmo voar, falar ao longe. A internet é talvez a primeira invenção que precede que precede o desejo. Não creio que ninguém tivesse, fora Clark, talvez, e nem sei se era um desejo, uma antevisão, uma previsão do que seria o Facebook, um desejo do que seria o Facebook. Então nós temos aí algo curioso, que é um grande trabalho de investigação sobre quais são os efeitos do Facebook sobre a sociabilidade. Podemos ter uma discussão dos efeitos do carro sobre a sociabilidade, mas as pessoas queriam andar mais depressa. Os efeitos do Facebook, do Instagram, do Twitter sobre a sociabilidade, eles mal se descortinam. Isso coloca problemas éticos muito sérios, problemas de relação humana, etc. Um dos grandes exemplos de discussão a respeito, de um viés um tanto negativo, que esteve no Rio na semana passada para o evento Educação 360 Graus, da Globo, um dos grandes autores a discutirem isso é Zygmunt Bauman, que levanta a questão de como a vida se volta para o consumo, como as relações se tornam líquidas e como tudo isso deveria ser uma certa vacina para qualquer ingenuidade decorrente de um encantamento tecnológico sem matizes. Então, o grande problema que nós temos, ao mesmo tempo que essas oportunidades magníficas de relacionamento, de conhecimento, de negócios, o grande problema é a fragilidade do laço social. O laço social, inclusive o laço amoroso, fica muito frágil porque, como diz o Bauman, diante de tudo que nós vemos, sempre vemos luzir uma certa ideia de que eu sou melhor do que você tem. A ideia de substituir um objeto de consumo porque ele perdeu a sua utilidade ou parou de funcionar é substituída pela ideia de substituir um bem de consumo pela sedução sobre nós que ele efetua sobre nós. E isso tudo leva, lembrando sempre Bauman, a uma ideia de descarte que do Facebook e do Instagram passa para aplicativos como o Tinder, todos eles instrumentos que em si mesmos não são bons nem maus, porque eles acarretam uma liberdade maior de vida, isso é inegável, mas como se num par célebre, que é da liberdade e da segurança, também enfraquecem a segurança que temos sobre qualquer relacionamento. Parece que estamos hoje vivendo de forma muito aguda essa ideia de que a liberdade maior que adquirimos vem junto
com uma insegurança maior. E de que se nós queremos ter mais segurança, sacrificamos a liberdade. Essa questão que é velha na discussão sobre policiamento, controle, e que Foucault celebrizou numa esfera, tratando dos séculos XVI ao XX, adquire uma dimensão muito maior quando ela entra no nível relacional, quando ela prescinde até mesmo do poder do Estado para incidir sobre o laço social. O laço é tanto mais tênue quanto mais a nossa liberdade. Chris Anderson, no seu livro Makers, a nova revolução industrial, ao qual penso que o tema do painel alude, sustenta que vivemos um momento comparável da revolução industrial. E quando a manufatura chegou à escala industrial, com as incríveis invenções da época, a população mundial passou a usufruir de um crescimento, de um acesso a insumos sem precedentes. Sapatos novos antes eram um item de alto luxo. Ao contrário disso, sapatos novos começaram a ser produzidos com mais facilidade e em breve, quando cada um de nós tiver uma impressora 3D, cujo valor já está em poucos milhões de dólares, a produção de um sapato novo se tornará matéria trivial. Faremos um sapato novo tendo que pagar apenas a matéria-prima, que tenderá a baratear, e o arquivo que tem um modelo. E se tivermos a sorte de contar com adolescentes em casa, eles próprios farão os arquivos. Não precisaremos comprar um arquivo pronto, um modelo pronto. As repercussões disso para o mundo são ainda difíceis de imaginar. O que isso fará da indústria da moda? Teremos uma indústria da moda que produz milhares, que produz centenas. Teremos, ao invés disso, construções cada vez mais individuais, onde dará o nível de criatividade, de desperdício. Haverá sapatos feitos para um uso só. A pessoa utiliza o sapato, vai para uma festa e nunca mais o usa, porque terá tornado muito descartado. Então, isso que parece ficção científica está de imediato. Quer dizer, uma impressora 3D valia $1 milhão 10 anos atrás, e hoje pode ser comprada por $2 mil. A tendência disto, seja na compra individual, seja no uso compartilhado, no equivalente a Lan House, está no horizonte. Eu quero deixar claro que esse não é um texto de entusiasmo. Embora a gente vá tratando disso, eu vá sentindo um certo elan desse admirável mundo novo, para usar o velho termo de Shakespeare, que nós conhecemos mais pelo seu desdobramento de Aldous Huxley, mas que, enfim, indica esta grande mudança do renascimento que o Bardo celebrou, mas apesar disto, há nisso tudo recursos muito grandes, há aspectos muito preocupantes nisso, porque nós precisaremos de matéria-prima. Essa matéria-prima, ainda que basicamente plástico, borracha e papel, é uma matéria-prima que, no estado atual das coisas, tem um preço natural. A facilidade de acesso é tentadora, mas isso favorece também o descarte irrefletido, o tédio, a fascinação com o novo, que está sempre a nos dizer: sou a novidade e você ainda não me tem. Então, os sapatos pré-revolução industrial não eram só feitos à mão, eles também custavam muito caro. Todo o trabalho custo criava uma relação afetiva muito forte com a produção. O artesão tinha uma relação forte com essa produção. A criança, o jovem, a pessoa que comprava o sapato, tinha uma relação forte. Quantos sapatos teria uma pessoa ao longo da vida? Eu lembro uma época que me foi narrada, nos anos 30, em que maçã era praticamente um presente de Natal. Maçãs eram importadas, geralmente da Argentina, eram caras, vinham numa embalagem mais cuidada e elas apareciam com um momento muito especial. Ninguém pensaria em comprar um saco de maçãs da Mônica e deixar apodrecer na geladeira. As pessoas tomariam um cuidado muito maior com isso. E essa relação mais afetiva com os materiais, com os objetos, ela vai diminuindo, assim como o investimento afetivo nas próprias pessoas, quando o mundo pode ser mais descartado, também se torna problemático. Então, uma nova revolução industrial é fantástica pelo que ela nos promete, mas ela também traz problemas de inserção no mundo.
de criação de vínculos, até mesmo de compromisso com o mundo. Não é à toa, então, que ao mesmo tempo que todo esse universo aparece, ocorre também o que já foi chamado a orientalização do mundo ocidental. Quer dizer, uma certa vinda para o Ocidente de referentes orientais que parecem trazer-nos mensagens éticas mais comprometidas. Por exemplo, o recurso ao budismo, a várias formas de sabedoria que procuram nos indicar um comprometimento com o planeta ou com as outras pessoas mais longo. A frase, atribuída a vários grupos indígenas, segundo a qual nós não somos donos da Terra, mas estamos nela apenas como conservando essa Terra para os verdadeiros donos, que são nossos descendentes, os quais, por sua vez, também não serão donos, mas conservarão para os descendentes deles. Ou uma frase que muitos atribuem a Hillary Clinton, é preciso it takes a village to raise a child, mas que na verdade é um provérbio moçambicano, é preciso uma aldeia para educar uma criança, o que mostra que a educação é um trabalho de uma sociedade inteira. Quer dizer, as pessoas com as quais eu convivo, não só na escola, mas na rua, na sociedade, as pessoas que me sorriem, as pessoas que me colocam limites, as pessoas com quem eu falo, todas elas fazem parte do mundo que nos educa. E isso, se está aplicado inicialmente para as crianças, é um processo sem fim. É um processo no qual estamos educados a vida toda. Insisto, apesar de ministro da Educação, não estou falando apenas da educação formal. Estou falando da educação ininterrupta que temos pelo contato com o outro. E esse é um ponto que fica um tanto fragilizado se a nossa relação passar a ser cada vez mais uma relação com as coisas, e com coisas descartáveis, e com pessoas também que vemos muito mais pela imagem numa tela do que pelo contato com carne e osso. Ou que quando vamos contatar em carne e osso, são breves aparições fadadas a um pronto descarte. Tudo isso aponta para a responsabilidade que a educação tem nessa nova revolução industrial. Falar primeiro da educação profissionalizante, que nos últimos anos teve um grau de excelência no Brasil significativo. Ganhamos a World Skills, ganhamos a Olimpíada da Educação Técnica e Profissional há menos de um mês, realizada no Brasil. Ganhamos com 27 categorias, vencendo a Coreia, e mesmo se pensarmos apenas nas categorias em que era o Pronatec que disputava, foram 25, vencemos a Coreia, que é o país de mais tradição nisso. Isso com apenas 10% da nossa população de ensino médio fazendo o ensino técnico, proporção que passa de 50% na Alemanha, na Áustria, na Finlândia, no Japão. Então, nós temos um sinal interessante para lidar com o mundo das coisas. Mas esse sinal interessante vai precisar também de um elemento forte ético. É preciso que nisso tudo nós, ao mesmo tempo que vemos toda essa conquista da tecnologia avançada, que vemos isso que seria pura magia para nossos avós, em que ouvimos a fita de claque, que é um preto e branco, mal gravado, estranho, então, é meio chocante, e podemos ver pessoas que estão falando hoje com todas as cores e prevendo coisas para as próximas décadas que não sabemos se vão acontecer ou não. Tudo isso requer algo que se chama sabedoria. É como se estivéssemos lidando com uma quantidade de saber muito grande, mas nem sempre tivéssemos construído a sabedoria adequada para lidar com isso. Vindo da área da filosofia, que é, ao pé da letra, a amizade pela sabedoria, eu gostaria de concluir observando isso. Cada vez mais nós precisamos construir uma nova sabedoria. Nós temos, então, uma grande quantidade de saber, um saber que cresce o tempo todo, mas é preciso também que esse saber seja regulado por um conhecimento ético. E esse conhecimento ético depende de discussão, depende de aprendizado e depende, sobretudo, de um contato, e aí eu faço questão de voltar ao Oriente, aos indígenas, num contato com outras culturas que muitas vezes desprezamos e destruímos, mas que são fundamentais na capacidade de nos formar. Muito obrigado.